Olá, este é o primeiro exercício que vamos usar computação. Trata-se de um exercício em que vamos aplicar um algoritmo evolutivo para resolver uma solução de projeto. Então, ele vai produzir um BRISE, cujas regras estão definidas aqui. Nós vamos construir isso em conjunto. E a ideia é que nós iremos gerar diversos brises, calcular a área de sua sombra para escolher qual brise possui a melhor sombra. Por exemplo, neste projeto desenvolvido para um conjunto de lojas no Morumbi, em São Paulo, utilizamos essa estratégia para encontrar qual era a melhor geometria para cada componente da fachada. Então ele está gerando diversas opções para encontrar a mais otimizada. Mas eu vou mostrar mais para frente como funciona isso mais precisamente. Então crie um arquivo novo de Rhino, um arquivo novo de Grasshopper, e nós vamos desenhar na Front View 3 linhas verticais. Ok? E eu vou referenciar as 3 linhas como curvas do Grasshopper. Então eu peço um curve com hexágono preto, peço set multiple curves, porque eu vou trazer as 3 apenas nesse componente. E é importante selecionar as 3 na ordem certa, sempre escolhendo um dos cantos para fazer a seleção. Então, se eu for selecionar essa e essa, ou eu clico em todas no canto de baixo, ou em todas no canto de cima. E eu aperto Enter para finalizar a seleção. Bom, o que vamos fazer é permitir que essas linhas rotacionem no espaço para definir a geometria desse brise soleil. Então, eu vou pedir para rotacionar, para rotate. Esse rotate com esse plano laranja embaixo e essa seta rotando em cima. Ele pergunta quais são as geometrias. Eu vou falar que são as curvas. E agora ele quer o ângulo. Eu poderia colocar 3 sliders diferentes, mas eu vou fazer algo mais inteligente quando se trata em Galápagos, que é o algoritmo evolutivo. Eu vou usar esse componente chamado Gene Pool, que é como se fossem diversos sliders em um só. E eu vou editá-lo. Então eu clico com o botão direito, peço Edit, e aqui eu tenho as opções. A primeira opção é quantos genes, quantos variáveis, quantos parâmetros. Como eu tenho apenas 3 curvas, eu vou colocar apenas 3. A segunda opção é quantas casas decimais. Eu vou usar esses valores como ângulos, então uma casa decimal já é o suficiente para mim. E por último, ele quer saber o valor mínimo e o valor máximo dos parâmetros. Esse valor mínimo e esse valor máximo é essencial, pois vai definir qual é o espaço onde o Galápagos pode gerar as variações. Então eu vou colocar algo como menos 25 graus e mais 25 graus.
Ok. Então agora eu tenho 3 sliders que vão de menos 25 a mais 25. E esses vão ser os meus ângulos. E vejam que, por padrão, o plano é o XY, então ele já está rotacionando de acordo com esse plano. E lembre-se sempre de afirmar para o Grasshopper que o ângulo é em graus. Então eu tenho que clicar com o botão direito em cima de Angle e mudar para Degrees. Então essa é a rotação possível no plano XY. Mas o que eu quero é definir um ponto dentro da própria curva para rotacionar. Então, para encontrar um ponto dentro da própria curva, eu preciso usar Evaluate Curve. Então ele me pergunta qual é a curva, eu falo que são essas 3 curvas, e quais são os parâmetros. Assim como esse Gene Pool, eu vou criar um novo com 3 valores. Então, Gene Pool, Edit, como são 3 curvas, são 3 genes, 2 casas decimais é ótimo, pois esse vai ser o parâmetro entre 0 e 1 em que eu posso encontrar um ponto na curva. Então o mínimo é 0, o máximo é 1. Ok? E eu vou conectar aqui. Então, se eu olhar, ele já está pegando um ponto, mas é um ponto muito próximo da quina, não está sendo um ponto no espaço paramétrico. Eu tenho que reparametrizar essa curva. Eu preciso clicar com o botão direito em cima de Curve, falar Reparameterize. Agora sim eu posso pegar em um espaço paramétrico, ou seja, qualquer ponto dentro dessa curva. E eu vou usar esse ponto para criar os planos. Nesse primeiro caso, eu quero rotacionar no plano YZ. No plano YZ. Ou eu posso ver aqui também no plano YZ. Então eu vou criar um YZ plane. E a origem do plano vai ser esse ponto na curva. Então agora, se eu usar esse plano na rotação, eu posso controlar qual é o ângulo da rotação e em que ponto está sendo rotacionado. Ok. Além de rotacionar em YZ, eu quero rotacionar em XZ. Então eu vou desligar a pré-visualização dos itens anteriores. Eu posso selecionar as curvas do Rhino e falar Hide. E por motivos de organização, eu vou selecionar todo o algoritmo até agora e agrupá-lo. Agora eu quero que a saída desse algoritmo, a saída do rotate, seja rotacionada de acordo com o plano XZ. Então é praticamente o mesmo código, eu só vou mudar esse componente de YZ para XZ. Então simplesmente eu vou copiar o código inteiro, selecioná-lo, Ctrl C, Ctrl V, mover o novo código para o lado e colocar a saída do rotate na entrada do curve. E
Por fim, substituir esse YZ plane por um XZ plane. Ótimo. Então, se eu desligar a pré-visualização de tudo, menos do último rotate, eu posso ver como eu posso alterar cada uma das curvas. Por fim, eu vou criar uma superfície loft na saída do rotate. Ok? Então eu posso ver que se eu altero alguma coisa, a geometria do loft é alterada. Então eu tenho o código que gera quantos brise soleils eu quiser. Mas eu preciso gerar uma outra parte do código que vai criar a sombra, que vai ser o critério de avaliação de cada brise soleil. Então, eu vou projetar esse brise soleil no plano x, y, de acordo com o vetor. Então, eu tenho um comando chamado project along. Project an object on the plane along a direction. Ou seja, projeta um objeto em um plano de acordo com uma direção. Então, a minha geometria vai ser o loft. O meu plano é o XY e eu vou dar uma direção. Eu vou criar um vetor simulando a posição do Sol. Então eu posso vir aqui em Right View, pedir para ele um vector com um hexágono preto e falar, botão direito, Set One Vector. Então eu vou falar que esse aqui é o ângulo do Sol no momento. E eu vou conectar esse vector no direction. Então essa é a minha sombra. Só para deixar o algoritmo mais leve, eu vou pedir para ele, em vez de calcular a área de uma superfície, calcular a área de uma polyline fechada. Então eu vou pedir para ele me dar o wireframe, brep wireframe da sombra, ou seja, as curvas de fora. Ele está me dando 4 itens e eu vou pedir para ele join as curvas, join curves. Então ele está gerando aqui no final Closed Planar Curve. Ok? E o que me interessa é a área desse Closed Planar Curve. Então agora eu tenho a parte que gera minha geometria aqui. E a parte que avalia a geometria aqui.
eu estou pronto para aplicar o algoritmo evolutivo Galápagos. Então eu vou clicar 2 vezes no fundo da tela e pedir para ele Galápagos. E o Galápagos tem essa carona esquisita aqui. O que ele está pedindo? Aqui é o genoma, são os genes que ele pode alterar para gerar novas soluções. Então eu vou arrastar esse genoma e colocar nos gene pools. Nesse, se vocês quiserem trazer ele mais para próximo, nesse, reparem que eu tenho que segurar o Shift, senão eu substituo um pelo outro. E eu posso soltar o mouse em qualquer parte dentro do gene pool. Nesse. E por fim, nesse. Então, ele faz essas linhas bem fininhas, mas se eu selecionar ele, ele mostra elas mais grossas. Eu preciso ter 4 wires saindo do genoma. E o caminho não pode ser do gene pool para o genoma. Precisa ser do genoma para o gene pool. E o outro input é o fitness, que é o critério de avaliação. No caso, é a área. Então, eu tenho que fazer a conexão do fitness para o area. Repare que eu não posso fazer a conexão oposta do area para o fitness. Eu preciso ir do fitness para o area. Então agora eu tenho meu algoritmo pronto para rodar o Galápagos. Então se eu clicar 2 vezes em cima do Galápagos, ele me dá essa janela. Aqui à direita tem vários posts do blog I Eat Bugs for Breakfast, que é o blog do David Rutten, que é o desenvolvedor do Grasshopper e do Galápagos. Esse primeiro post aqui é extremamente recomendável. O que o Galápagos faz? Ele vai aplicar os princípios da teoria da evolução darwiniana para encontrar soluções de projeto. Há um diagrama nessa página que é muito claro para poder explicar isso. Digamos que eu tenha 2 genes, A e B. Aqui é o valor 0, aqui é o valor 100%, aqui é o valor 100%. E aqui no meio eu tenho todo o espaço de soluções entre os 2 genes. E quanto mais alto nessa topologia for a solução, mais adaptada ou mais desejável é a solução. Então, as soluções que estão nos vales são menos desejáveis do que as soluções que estão nos topos. No nosso caso, as soluções que estão nos vales produzem menos sombra do que as soluções que estão nos topos, que produzem mais sombra. Na primeira geração, o Galápagos vai gerar uma série de soluções de maneira aleatória para ocupar todo o espaço de soluções. A partir disso, ele vai pegar cada uma das soluções, avaliar todas de acordo com o critério e vai descartar as menos desejáveis. Vai pegar as mais desejáveis, cruzar o código delas, cruzar o código genético delas e gerar novas soluções. Então aqui ele descartou as que estão no vale, cruzou os códigos genéticos e gerou novas soluções entre eles. E vai fazer isso diversas vezes. Na primeira geração, vai descartar os piores, pegar os melhores, cruzar e gerar uma segunda geração. Vai descartar os menores, pegar os melhores, cruzar e gerar uma terceira geração.
E após fazer isso diversas vezes, ele vai encontrar soluções mais otimizadas. O importante, a primeira coisa, é definir qual é o critério do fitness. Eu posso pedir para ele maximizar a minha sombra, minimizar a minha sombra, ou eu posso digitar um valor específico. No nosso caso, eu quero maximizar a sombra. Há uma série de outras opções que não são tão importantes quanto esse fitness, e se você estiver interessado nelas, você pode ler os artigos do blog do David Rutten, que ele explica muito claramente. O próximo passo é vir aqui em Solvers, e aqui é a interface que eu controlo o Galápagos. Então, antes de iniciar o Solver, eu posso selecionar aqui se eu quero ver todas as soluções no Rhino Viewport, se eu quero ver as mais otimizadas ou se eu quero ver nenhuma. Isso é interessante porque, às vezes, para o processador gerar a geometria é muito rápido, mas a placa de vídeo renderizar na sua tela a geometria é muito lento. Nesses casos, eu peço para não visualizar. Agora, no caso desse exercício em que é muito leve, é muito rápido, eu posso pedir para ele display all genomes e eu posso pedir para ele iniciar o solver. Então aqui ele está gerando aleatoriamente a primeira geração de opções. Ele já gerou a primeira geração. Aqui ele está mostrando como está populado o espaço de soluções. Aqui ele está mostrando como ele está combinando os diversos sliders. E aqui ele está mostrando a pior solução, a melhor solução. Essa linha representa a solução média e esse tracejado representa os que foram descartados. Esse triângulo representa em que momento ele encontrou a solução mais otimizada. E aqui ele está mostrando o número que vale como o fitness. Então vamos esperar alguns segundos para ele gerar mais e mais soluções. Ó, ele deu um salto grande aqui, ou seja, ele melhorou bastante com a nova solução. Porém, como ele está cruzando entre códigos que já estão muito próximos, a solução não está variando muito. Então eu posso colocar uma mutação no meio. Eu posso vir aqui nesse botão radioativo e clicar algumas vezes e ele vai gerar algumas mutações. Por que isso é interessante? Porque há sempre o risco dele começar a buscar nessa montanha as soluções e se prender nessa montanha, sendo que essa outra montanha pode ter o topo mais alto. Então, quando eu gero mutantes aleatórios, há a chance dos mutantes caírem nessa outra montanha e a população começar a migrar de uma montanha para outra. Olha, quando eu gerei os mutantes, ele já encontrou alguma solução ainda mais otimizada. Então vamos criar mais alguns mutantes, na esperança de melhorar. Ó, ele gerou um mais otimizado, porém a população caiu em qualidade média.
Por fim, se eu estiver satisfeito, eu posso pedir para ele Stop Solver e Reinstate vai me mostrar quais são cada uma das opções. E eu posso avaliar com critérios que não sejam os critérios do algoritmo, do fitness, mas sabendo que ainda assim apresentam alta desejabilidade. E por fim eu posso apertar OK e ter a minha solução.